Olá, segundo ano. Lembram de mim? Sou o Super Solo. Finalmente chegou a minha vez. Hoje vocês vão aprender muitas coisas sobre o solo. Sobre o poder do solo. Vocês sabiam que o solo também é chamado de terra ou chão? Muitas coisas acontecem no solo. Então, na aula de hoje, vocês vão conhecer como o solo é formado, para que ele é usado e também as suas características. Espero que gostem de conhecer tudo sobre o meu poder. Uma boa aula e até mais. Muito bem, segundo ano. Olha só quem voltou, o Super Solo. Também, né? Era só ele que faltava da nossa liga. Muito bem, então agora que vocês já sabem qual o tema da nossa aula de hoje, que é o solo, eu vou fazer uma pergunta. Vocês sabem, afinal, o que é o solo? Muito bem. O solo é a parte da terra onde pisamos, onde brincamos, onde construímos as nossas casas, plantamos o nosso alimento, onde vivem as minhocas e também outros seres vivos. Mas como ele é formado? O solo, ele é formado por pedaços de rochas. E as rochas são formadas por minerais. As rochas são diferentes e são formadas por diferentes tipos de minerais. As rochas e os minerais, na verdade, são estruturas sólidas que compõem a litosfera terrestre, que é a camada sólida da Terra. As rochas, na verdade, são agregados de minerais, ou seja, elas são compostas de minerais. E os minerais são composições que estruturam as rochas. Na verdade, eles são composições químicas que formam as rochas. Cada mineral apresenta uma cor. Por isso, encontramos diferentes cores nas rochas e nos solos. Mas como a rocha vira o solo que a gente pisa? Você sabe? Pois é. Com a ação do sol, com o vento, a água, com as diferentes temperaturas, as rochas se transformam em pequenas partículas, que são a areia, o pó. E essas pequenas partículas vão se misturando com os restos de plantas e animais, e assim formando esse solo que a gente pisa. Por isso, quando observamos o solo, às vezes encontramos grãos de rochas, pequenas pedrinhas, restos de plantas, animais e seres vivos. Olha só essas imagens. Os solos, vistos na lupa, nós percebemos que as pedrinhas são os pedaços de rochas. Quando observamos os solos nos ambientes, percebemos que eles são bem diferentes, com cores, texturas variadas. Você sabe por quê? Na verdade, o que interfere na cor do solo são as características exatamente da rocha que ele se originou. Então, o que dá a cor
a cada solo é a rocha que originou aquele solo. Para entendermos melhor isso, tchan, 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 chegou a hora da experiência. Vamos juntos comigo fazer uma experiência para conhecer os diferentes tipos de solo e perceber exatamente tudo isso que a gente falou aqui. Que esses grãozinhos de areia misturados com os restos de plantas e animais formam o solo. Nós vamos poder perceber essas partículas, esses pequenos grãos que formam o solo. Que tal? Vamos nessa? Então, crianças, como eu falei, vamos conferir aqui as diferenças do solo e vamos conferir o que nós acabamos de estudar, né? Que como é formado o solo? Ele é formado a partir do desgaste das rochas. Então vamos ver. Aqui nós temos um solo mais escuro. Lembra que nós falamos que tem diversos tipos de solo com colorações diferenciadas de acordo com as rochas que tem de sua origem? Pois é. Então esse solo aqui, ele é mais escuro. Ele tem a terra mais escura. E vamos observar bem aqui dentro, ó. Tem restos de plantas, tem vários grãos, tem grãos grandes, grãos menores. Observem bem. Muito bem. Agora, nós temos aqui um solo mais amarronzado, mais barrento. Olha o que eu encontrei. Uma rocha bem grande ainda, misturada com gravetos, com galinhos, com raízes. Então, ó, com vários pedacinhos ainda misturados aqui. Ele é mais durinho do que esse. Ó. Vou passar aqui para vocês tentarem perceber a diferença de um e outro. Olha quanta coisa a gente encontra misturada aqui nesse solo. E temos o solo mais claro, como o caso do solo arenoso. A areia que a gente vê na praia, né? Olha só, também com pedaços de folha, pedaços de plantas, restos de animais pode ter aqui, enfim, várias coisinhas misturadas. Tá bom, mas como a gente vai perceber que esses grãozinhos aqui, que tem grãos pequenos, grãos grandes, mas como eles se transformaram nesse solo? Lembra que a gente falou que conforme a ação do vento, a luz do sol, a água, as diferenças de temperatura, tudo isso influencia para que as rochas vão se desgastando e vão se despedaçando. E é isso que eu vou fazer aqui. Vou mostrar para vocês como as rochas vão se despedaçando com o passar dos anos, né? É muitos anos. São muitos e muitos anos. Elas vão se desgastando, vão se despedaçando e vão se transformando nessas partículas bem pequenininhas, misturadas aos restos de animais, restos de plantas. Então, para isso eu peguei um pote de vidro, para vocês poderem perceber, e uma peneira. Então, primeiro eu vou começar com o solo mais escuro. Ó, vou jogar ele todinho aqui dentro, tá? Reparem que quase não caiu nada, ó. Mas eu vou passando o dedinho como se eu fosse os fatores que eu falei, como se eu fosse a água, como se eu fosse o calor do sol, como se eu fosse os anos se passando e vou desgastando essas rochas. Olha o que vai acontecendo. Ela vai se desfazendo e vai se transformando nas partículas menores e se transformando em solo
como a gente conhece, onde a gente pisa, onde a gente planta. E reparem, olha só, os pedaços maiores, os restos de planta vão ficando separados. Olha aqui, ó, um graveto, as pedrinhas e muitas outras coisas a gente vai conseguindo perceber. Agora eu vou tirar dessa terra escura. E vou pro próximo. Vamos para a barrenta. Ixi, acontece. Ó. Olha como é mais difícil, porque o solo, esse solo aqui, ó, ele não é tão levinho, ele é mais durinho, ele vai demorando mais para ficar em partículas menores. E tá bem úmido também, porque eu peguei e choveu, então tá bem úmido. Mas dá pra gente perceber. Olha aqui quantos pedaços grandes, ó. Olha, se eu fizer aqui com a mão, olha como vai se despedaçando. Olha a coloração diferenciada, ó, meio avermelhada. Ó. E é assim, pessoal. É assim que acontece com as rochas. Vou fazer agora com a areia, hein? Vamos lá. Olha como é que a areia vai, hein? Ó, muito mais fácil a areia. É bem levinha. Dá até pra gente fazer uma obra de arte aqui nesse vaso transparente. Misturando os solos. Ah, fiquem ligados que a gente vai brincar também. A gente vai montar um terrário daqui a algumas aulas. Fiquem ligados na atividade de hoje, que eu já vou pedir para vocês separarem alguns materiais, tá? Olha só. Olha como é que fica aqui, ó. Olha aqui, ó. O resto de plantas, de pedrinhas. A areia é muito mais fácil, viu? Porque o solo é mais leve. Vou mostrar para vocês aqui dentro. E é assim, pessoal. É assim que conforme vão passando os anos, com a ajuda da natureza, né? Do efeito do sol, o efeito do clima, a água, o calor, as rochas vão se desfazendo e o nosso solo vai se formando em partículas bem pequenas como nós estudamos anteriormente. Espero que tenham gostado. Fiquem ligados que tem mais uma experiência hoje, hein? Um beijo, até mais! Depois que chove, sempre aparecem algumas poças pelo caminho. Já reparou? Então você deve ter notado também que alguns tipos de solo acumulam mais água do que outros. Sabe por que isso acontece? Por causa da capacidade que os solos têm de permitir o escoamento da água. Para entender melhor, que tal fazer um experimento com um solo engolidor de água? Para isso você vai precisar de 2 garrafas PET sem tampa, uma tesoura sem ponta, 2 filtros de papel, daqueles usados em cafeteiras, areia, argila, água e 2 etiquetas. Com a tesoura sem ponta, recorte com cuidado as 2 garrafas PET ao meio. A parte de cima de cada uma vai se transformar em um funil e a parte de baixo em um copo.
A seguir, encaixe cada funil no seu respectivo copo, com um bico apontado para baixo. Em um dos filtros de papel, coloque a areia, no outro, argila. Para não se confundir, escreva areia e argila nas etiquetas e cole nas garrafas. Agora vem a parte mais legal. Coloque um pouco de água em cada um dos funis. O que acontece? No funil com areia, a água passa mais depressa do que no que tem argila. Ela também sai mais limpa. Já sobre a argila se formou uma poça. A areia, por sua vez, ficou apenas molhada. O que tudo isso nos mostra? Ora, que a areia é um solo mais permeável do que a argila. É por isso que nunca vemos muitas poças na praia. Gostou do experimento? Então saiba que essa atividade foi publicada na edição 217 da revista Ciência Hoje das Crianças. Então, pessoal, espero que tenham gostado de conhecer sobre o meu poder, sobre o que faço neste planeta. Mas antes, queria deixar um recadinho para vocês. Conheço um escritor muito bacana chamado Ricardo Azevedo. Ele é um escritor paulista e ele faz muitos contos para a literatura infantil. E um conto que eu gostei muito que ele fez fala o seguinte: se a Terra não existisse, a gente pisava onde? Então eu quero deixar essas reflexões para vocês. Se não fosse a Terra, a gente construía nossa casa onde? E as estradas? E as cidades? E o campinho de futebol? E as frutas? E os animais? E as plantas? Pois é, sou ou não sou importante em segundo ano? Então, até a próxima, pessoal. Um abraço do Super Sol.